Qualidade de vida é qualidade de comunicação. Tudo o que a gente conquista na vida, se você está plenamente satisfeito com aquilo que você conquistou, provavelmente você é um grande comunicador. Consegue se comunicar com facilidade, você consegue trazer colaboradores, você consegue com isso atingir os seus objetivos. Se você não está satisfeito, se você se sente patinando, que não sai do lugar, que as coisas não acontecem da forma como você gostaria, que as pessoas não colaboram com você, provavelmente existe algo que precisa melhorar e eu te dou a dica, tá? Deve estar na comunicação. Uma vez eu fiz uma palestra num auditório muito grande, tinha mais ou menos umas 500 pessoas, e em um dado momento eu queria chamar a atenção das pessoas, mostrando que uma simples frase pode mudar totalmente o sistema emocional delas, ou seja, as emoções delas. E aí o que eu fiz? Eu disse a seguinte mensagem: pessoal, eu estou aqui em cima do palco, eu escolhi 2 pessoas para falar aqui no alto, aqui comigo. A primeira deste lado da plateia e a segunda deste lado da plateia. Eu ainda não vou chamar essas pessoas, mas eu já sei quem eu escolhi, tá? Vai se preparando enquanto Aí eu comecei a passar umas instruções, fingi que eu estava passando algumas coisas ali. E depois de 1 minuto mais ou menos, eu disse para eles que aquilo era uma grande brincadeira. Mas aí, naquele ponto, as pessoas estavam num estado de ansiedade muito grande. Por quê? Falar em público é um dos maiores medos que existe na vida das pessoas. Tem gente que tem mais medo de falar em público do que medo da morte. Ah, não sei se é o seu caso, comenta aí, eu quero saber. Agora, o que acontece? No momento que eu disse aquela frase, que eu fiz aquele convite, o que aconteceu? Aquele estímulo entra pelo cérebro da pessoa, ela processa e entende qual é o desafio. Aquele desafio de falar em voz alta provavelmente muda o organismo, dispara a adrenalina, libera cortisol, a pessoa fica tensa, enrijece os músculos, sobe a temperatura e ela fica naquela situação. Ou ela avança ou ela sai correndo. E todos estavam naquela tensão, aquela super tensão. Então esse é o ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui neste vídeo. Por que que nós temos que ter muito cuidado com a nossa comunicação, com aquilo que a gente fala e com a forma como a gente fala, porque uma simples frase dita de uma forma diferente pode gerar sentimentos ou emoções negativas nas pessoas. E aí você perde totalmente a colaboração quando você poderia simplesmente agregar valor. Então vamos às 3 dicas que eu preparei aqui para você se comunicar muito melhor com inteligência, só que é inteligência emocional. Escolha sempre ser transparente e honesto com as pessoas. Toda vez que você conversa com alguém, a honestidade, a transparência, a verdade. Por quê? Como eu trabalho com memória, com memorização, eu entendo o peso que tem quando a gente fala uma mentira. Quando a pessoa mente, ela gera um segundo fato. Então existe a verdade e existe a mentira, um segundo fato. Então o que acontece? Quando você conta aquela versão fake, aquela falsa versão, você criou a memória dela perante aquela pessoa para quem você está mentindo, para quem você não está sendo honesta, dizendo a verdade. Então toda vez que você encontra aquela pessoa, seja na rua, no escritório, você acaba tendo que lembrar da verdade e trazer à tona também aquela mentira. Isso causa um desgaste emocional, um estresse interno muito grande que a pessoa simplesmente poderia evitar sendo honesta e sendo sincera. E alguns estudos, inclusive, mostraram isso. Um estudo ele separou grupos de pessoas, 150 pessoas em 3 grupos. Um grupo tinha que ser totalmente transparente e honesto. Um segundo grupo ele tinha que agir com bastante gentileza, calculando bem as palavras, tentando agradar o tempo todo, não necessariamente sendo gentil e honesto. E o terceiro grupo tinha que agir normalmente. Durante 3 dias eles fizeram experiências, foram anotando os resultados e aí quando se reuniram, os pesquisadores descobriram que as pessoas que foram honestas, que foram verdadeiras, elas tinham uma leveza muito maior. A comunicação, a integração com os outros foi muito melhor do que aquelas que criavam versões bem polidas, bem preparadas para se comunicar, ou seja, para passar a mensagem de que era alguém melhor ou alguém superior e na verdade elas criavam só uma falsa versão, uma versão fake, e isso acabava mais prejudicando a comunicação do que agregando valor.
Segundo, encontre pontos em comum com as pessoas. Eu tenho um filho, o Miguel, de 12 anos. E o Miguel, como eu fui uma criança introvertida e tímida, eu sei o quanto isso é difícil. Se você for também, você sabe o quanto isso é difícil. Eu não quero isso pro meu filho. Então a gente tinha um hábito de ir na igreja, e na igreja a gente acabou entrando na pastoral da acolhida, tá? Que é aquela pastoral que recebe as pessoas na porta da igreja. E eu fiz questão de inscrever o Miguel ali. Então, muitas vezes, como uma missa de domingo, por exemplo, a gente colocava o Miguel lá na frente da igreja e dava a instrução: olha, você tem que receber todas as pessoas, sorria, seja gentil, diga boa noite, né? Diga aqui está o seu folheto, cumprimente a pessoa se ela lhe cumprimentar, dê a mão se ela lhe der a mão, se ela te elogiar, você agradece. E passamos as instruções como deveria ser. E o Miguel muitas vezes recebia ali 100, 200, 300 pessoas passavam por ele. E com isso ele foi perdendo toda e qualquer inibição que uma criança poderia ter. Então hoje ele fala com muita propriedade, com tranquilidade, ele não tem medo de gente. Isso é um passo interessante na inteligência emocional. E colocando ele num ambiente controlado e positivo, que era a recepção de uma igreja, quer dizer, as pessoas estão ali com a mente aberta, com o coração aberto, vindo numa boa para conversar. Então isso foi um ponto muito interessante que desenvolveu nele essa habilidade de comunicar com inteligência, com tranquilidade, sem ter medo de pessoas. E isso é um ponto de partida, tá? Ambos estavam no mesmo ambiente. Quando você quer entrar em contato com uma outra pessoa, seja numa reunião, seja numa apresentação, você tem que encontrar pontos em comum, tá? Então isso implica muitas vezes em fazer uma breve pesquisa antes da reunião. Um amigo meu, por exemplo, quando ele ia fazer vendas, né, ele visitava as empresas fazendo vendas, e quando ele não conhecia o gerente ou a pessoa que ele ia vender, ele chegava um pouquinho antes da reunião, 10, 15 minutos antes, e ele começava a conversar ou com o porteiro ou com a secretária sobre quem era a pessoa, né? Quem era a pessoa, do que ela gostava, qual time que ela torcia. E algumas perguntas de caráter pessoal, mas de uma forma bem sutil, para não parecer que estava investigando. Ele descobria alguns pontos em comum, e acabava a cor de um carro, tudo isso ajudava. Ou mesmo ele tinha uma habilidade de já entrar na sala da pessoa, enquanto cumprimentava, também passar os olhos e verificar alguns pontos ali que ele tinha o conhecimento. Porque quando você conversa com alguém sobre algo que a pessoa gosta, que ela curte, você consegue criar ali uma conexão automática. Quando você conversa com alguém que você entende que a pessoa gosta de alguma coisa, você consegue acrescentar algo, trazer uma novidade, trazer algo que acrescente, que melhore a vida da pessoa de alguma forma, tá? E isso acaba agregando valor e abrindo também as portas da comunicação com inteligência emocional. Então, encontre sempre pontos em comum. Aquela história de que os opostos se atraem, isso é uma grande falácia, isso é uma grande mentira. Na verdade, o que faz as pessoas se atraírem, se conectarem, né, num bom network, são pontos em comum. E a dica mais importante: alcance o coração da pessoa. Sabe quando você está entrando no mar, numa praia, você começa caminhando, a água só cobre os seus dedos, os pés, aí você vai caminhando mais, você vai se aprofundando, até um momento em que você consegue mergulhar ali no íntimo da pessoa. Isso significa o quê? Você ir até o coração. Isso você consegue realizar, fazer com que a pessoa se abra para você, que a pessoa fale dos seus sentimentos, e um estudo mostrou que as pessoas realmente gostam de falar sobre os seus sentimentos. Isso você só consegue quando você se comunica falando do que a pessoa gosta, que a outra pessoa gosta, da forma como ela gosta. Por exemplo, se ela fala alto, você fala alto, se ela fala baixo, você fala baixo, se ela acelera, você também acelera. Então, um bom comunicador inteligente, ele tem que ter toda essa capacidade de se adaptar. Está dentro da terceira dica que eu passei hoje aqui para você. E essa capacidade de adaptação faz com que você consiga ir rapidamente conversando com a pessoa, fazendo com que ela vá se abrindo, falando a respeito dela, desde que ela lhe dê uma autorização. Às vezes essa autorização vem do próprio olhar da pessoa. Ela quer ir além, ela quer falar um pouco mais sobre aquilo que ela sente a respeito de determinadas situações. Às vezes a pessoa mais velha, ela quer ensinar alguma coisa para você. Ela se sente feliz em poder ensinar, em poder transmitir um conhecimento. Então você, comunicador, tem que estar preparado para mergulhar, preparado para ir caminhando e indo cada vez mais fundo, tá? E a pessoa fica muito feliz quando você demonstra interesse sobre aquilo que ela é, que ela faz, aquilo que ela
ela gosta, você acaba sendo visto como um excelente comunicador sem muitas vezes ter que falar quase nada a respeito da sua vida. Isso é muito legal quando você desenvolve esta habilidade. Portanto, para você ser um bom comunicador, para você fazer a pessoa se soltar, vocês não precisam beber 1 litro de vinho, basta que você seja honesto e transparente, basta que você encontre pontos em comum para poder conversar com a pessoa e basta você ter interesse legítimo em conhecer aquela pessoa e, desde que ela tenha essa abertura, lhe dê essa permissão de entrar, de ir ao coração, você ir mergulhando cada vez mais fundo e entendendo os sentimentos. Feito isso, você será um grande comunicador, um comunicador bem inteligente, com inteligência emocional, ok? Inscreva-se no canal, curte o vídeo e deixe aqui seus comentários. Qual é a maior dificuldade que você sente na comunicação? Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço para você.